Vamos ler a Bíblia, aproveitar que você está em pé. O Evangelho de Jesus, quem escreveu foi Marcos, está no capítulo 2. Enquanto você encontra, mais uma vez, a minha palavra de gratidão a esta mesa diretora, em especial ao pastor Newton, que há alguns anos atrás, quando eu comecei meu trabalho de família, foi quem me abriu as portas e a oportunidade para que eu pudesse estar nesse estado. E eu reconheço. Eu costumo dizer, lembre-se daqueles que te viram quando ninguém te enxergava. Então eu estou hoje grato a Deus por essa oportunidade, por Ele, pelos presidentes de honra, todos os pastores, presidentes, dirigentes, coordenadores de área, meu muito obrigado a todos. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava, fizeram um buraco e desceram nele o leito no qual jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Ainda em tempo, pastor Leidir, que honra estar contigo. Muito obrigado por essa palavra, que foi realmente um bálsamo de Deus para o nosso coração. Obrigado, prazer revê-lo, viu, pastor? Muito obrigado. Pastor Sandro Guedes, por favor. Pastor Sandro tem nos abençoado aqui com louvores, e ele está trazendo aqui meu material. Obrigado, viu, pelo seu auxílio aqui. Quando você sair, ali embaixo tem um material meu ali, eu escrevi alguns textos pequenos, que são como esboços de mensagem, que podem abençoar você. Nesse livro eu falo sobre perdas, restituição, volte a sonhar. Eu falo sobre perdas, como não se perder com as perdas. Nesse aqui eu falo sobre a ressurreição, João capítulo 11, o que precisa ressuscitar em sua vida. Esse aqui eu falo sobre finanças, sobre 7 verdades à luz da Bíblia sobre dinheiro. E esse aqui, Deus está na sua casa, é uma mensagem sobre família, é exatamente a palavra que eu vou compartilhar com você, agora de manhã. Esse livro aqui é um livro que eu gastei quase 2 anos nele, é um projeto para casais, onde eu falo sobre vários assuntos voltados para o relacionamento conjugal. Eu quero que você dê de presente para sua esposa, ela vai gostar. Leve para os seus obreiros, Imperfeitos e Felizes. Está numa nova edição, num novo lançamento, está inclusive em 2 línguas, está em português e espanhol, porque hoje eu moro com a minha família na Europa e nós estamos tentando alcançar outras comunidades. Eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre perdão, comunicação, e aqui eu coloquei a carta de uma garota de 14 anos que descobriu que o pai era viciado em pornografia. Você tem que ler essa carta, ela vai falar muito com você e vai mudar a sua visão a respeito de relacionamento. Tem outros livros ali do reverendo Hernandes Dias Lopes, como esse aqui de Pastor a Pastor, tem também do reverendo Augustus Nicodemos, e eu tenho uma coleção de livros do Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores ali da Inglaterra, vai te abençoar. Passa ali embaixo, seja edificado através do material e me abençoe também. Antes de entrar no tema família, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é o fato de que Jesus manda o paralítico levar a cama, aquela maca, aquela esteira para casa. E é interessante notar que eu não sei há quanto tempo esse homem está doente, está enfermo nesta cama ou está paralítico,
mas todas as vezes que Jesus curava um paralítico, ele mandava levar o leito para casa. Não sei se você concorda comigo, mas se eu estivesse no lugar deste homem doente, a última coisa que eu queria para a minha vida era essa cama, era esse leito. Primeiro, porque eu não vou usar mais. Segundo, porque já está surrado, usado, sujo. Não faz muito sentido eu carregar. E Jesus não disse para ele, tira daqui porque a casa está cheia. Não, dá para outra pessoa usar porque você não vai precisar mais. Jesus é enfático, você vai enrolar isso, você vai colocar no ombro e você vai levar para a sua casa. Primeiro, porque aquilo que carregava ele, agora é ele que vai carregar. Mas há uma outra razão que eu acho interessante para Jesus mandar levar o leito para casa. Imagine comigo esse paralítico daqui a 5 anos, ou depois de 5 anos, 6 anos. Se ele não trabalhava, agora trabalha. Agora ele é próspero, ele tem um salário dele. Se ele não era casado, provavelmente, agora ele está casado. Ele está bem, ele tem projeto, ele tem sonho, voltou a viver, Jesus o cura. Eu fico imaginando um dia pela manhã, ele se levanta e quando ele vai passar pela sala para sair para o trabalho, lá no canto da sala, enrolado, tem um objeto que há 5 anos ele não usa, mas alguém mandou ele colocar lá, está lá. Quando ele passa, que ele olha, a mente dele volta a 5 anos atrás e ele se lembra de uma coisa: eu sei de onde eu saí, e eu nunca vou me esquecer quem me tirou de lá. Eu chamo isso de gratidão. É a memória do coração. Onde você estava há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Quem te estendeu a mão para você chegar até aqui? Por que você está aqui? Lembre-se daqueles que te viram quando ninguém te enxergava. Vou dizer uma frase que eu citei ontem. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Sejamos gratos. Sejamos gratos. Jesus está nessa casa. Ele escolheu a casa de Pedro ou da sogra de Pedro para poder morar. Você sabe que Jesus nasce em Belém, na Judéia, e agora, quando ele completa seus 30 anos de idade, ele vai iniciar o seu ministério e ele escolhe uma cidade ou uma aldeia chamada Cafarnaum, ou aldeia de Naum. Cafarnaum ficava em frente a um lago de água doce, que tem 15 metros de largura e 30 metros de comprimento, chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Jesus agora vai decidir escolher um lugar para morar. Ele não tem onde reclinar a sua cabeça. A casa não é dele, mas o texto diz que ele estava em casa. Ele é um hóspede permanente na casa de Pedro ou da sogra de Pedro, ao lado do Monte das Bem-aventuranças, perto de Tábega, próximo de Tiberíades. Jesus vai escolher Cafarnaum e a casa da sogra de Pedro para morar. Eu costumo dizer que Pedro, dos 12 apóstolos, é o mais crente. Ele mora com a sogra e leva todo mundo para morar lá também. Pastor, você vai falar mal de sogra? Não, não posso, porque quem fala mal da sogra cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Bora para frente. Bem, Jesus escolhe então a casa de Pedro para morar. E é interessante notar no texto que a casa estava lotada. Não dá mais para esconder Jesus. A multidão segue Jesus. As pessoas querem estar aonde ele está. E é interessante que quando Jesus está nesta casa, que é a casa que ele escolhe para morar, a multidão fica sabendo e a multidão vem até esta casa. O que acontece numa casa que Jesus decide ficar nela? Quais são as características de um casamento que Jesus decide? É aqui que eu quero ficar. Quais são as marcas de uma casa que Jesus escolhe como casa para ele poder morar? Quais são as características? Assim, nesta casa, Jesus está. Se eu perguntar para você hoje se Jesus está na sua casa, você vai dizer para mim: sim, pastor, ele está na minha casa. Pastor, ele está na minha casa. Como é que eu vou saber que Jesus está na sua casa? Ele está caminhando ou sentado na sala? Não, nas palavras que você diz lá. Porque o que me revela alguém cheio de Deus não é falar em línguas aqui, é como eu uso a minha língua na minha casa. A diferença, eu disse ontem, o que você prega e o que você vive revela seu caráter.
Jesus em casa é revelado nos filmes que eu assisto, nas palavras que eu falo, naquele tempo de comunhão ou adoração, ou na liberdade que Ele tem no ambiente da minha casa, na convivência da minha família. É assim que eu vou ver Jesus na minha casa. E eu não disse que vou te fazer uma visita. Eu quero saber se eu vou encontrar Jesus na sua casa se eu colocar câmeras escondidas. Câmeras escondidas, porque se eu for te fazer uma visita, você vai fazer de tudo para me mostrar ou me provar que Jesus está lá e que está tudo bem. Como é que você recebe visita? Geralmente quando a gente recebe visita, sabe, o cachorro é amarrado, os meninos são treinados, fica tudo tão organizado. Eu fui numa casa jantar e o banheiro estava tão limpo, eu disse, por favor, traz o prato, vou comer aqui mesmo, porque está tão limpo, tão maravilhoso, que casa maravilhosa, sabe, as crianças são treinadas, o pai vai no quintal chamar o menino para almoçar, querido, Joãozinho lindo, gostoso, cheiroso, maravilhoso, príncipe do papai, por favor, vamos almoçar. O menino, pai, é o senhor? Esses dias eu fui numa casa e o marido era tão educado, tão gentleman, tão educado, eu estava constrangido e comecei a ficar com raiva dele. Eu disse, você é muito educado. Eu fiquei pensando, que raiva que eu tenho de você, vai dar problema para mim. Quando eu entrei no carro, a minha esposa disse, tá vendo? Eu disse para ela, quero ver agora que eu saí. Porque não é difícil nós protegermos e guardarmos a nossa reputação. Gente, uma das coisas mais simples que tem é você fingir ser alguma coisa que você não é. Fingir ser crente, fingir ser pastor. Olha nos meus olhos. Pastor Mark Anderson, eu estou pregando aqui. Eu sou adúltero, o que você acha? Não me responda, só pense. Eu sou viciado em pornografia. Eu grito com a minha esposa. Eu espanco os meus filhos. Por que você não sabe? Porque o que eu uso aqui nesse altar chama-se talento. O que você sabe de mim chama-se reputação. Quem sabe realmente quem sou é aquele que convive comigo todos os dias na minha casa. Um pastor foi fazer um velório e eu queria entender por que pastor fazendo velório elogia tanto o defunto. Também nenhum pastor vai falar, morreu essa miséria, graças a Deus, ninguém vai falar isso. Mas o pastor estava elogiando demais, demais, demais. E ele disse, é um homem de Deus, um homem santo, um homem bom, bom marido, bom pai, bom filho. A viúva parou de chorar, chamou os filhos e disse, vai lá no caixão, vê se é seu pai que está lá dentro, porque não pode, quantos elogios, eu não conheço esse homem. É dentro de casa que nós revelamos a veracidade da nossa fé cristã. Se somos íntegros, se somos pastores, se somos sérios. Esse é o maior desafio de qualquer obreiro, porque o meu primeiro ministério é a minha casa. Esse é o desafio. E não é fácil. Porque o inimigo, sabendo disso, ele luta contra as nossas famílias, tentando nos envergonhar, arregimentando forças hostis e tenebrosas, tentando dinamitar os alicerces da nossa família. Por isso que quando eu olho para o texto, e eu vejo Jesus em casa, e eu te pergunto, será que Ele está na nossa casa? Eu não disse se Ele está na nossa igreja, é na nossa casa. E esse texto vai me revelar algumas marcas de uma família que Jesus tem prazer em morar ou estar nela. Primeiro, a primeira marca de uma casa que Jesus está nela, a Bíblia diz que Jesus estava na casa e Ele ensinava. Diga comigo, ensinava. Uma casa que Jesus está é uma escola. Ele é um mestre que ensina, e se ele é mestre, é escola. Aliás, toda casa é escola. Tudo que você precisa para viver a vida, você aprendeu na sua família. A família é a primeira ponte colocada entre Deus e a sociedade. A família é a primeira ponte que Deus colocou entre você, a sua casa, e a sociedade. Tudo que você precisa, você aprendeu em casa. Por isso você sofre algumas circunstâncias da sua vida, porque você não recebeu em casa as orientações que você deveria receber. Tanto de casamento, quanto de negócio, de finanças, tudo que você vive hoje, geralmente você está repetindo o que viu em casa. Aliás, os erros que você comete com seus filhos também. Somos apenas reflexo, porque é na educação dos filhos que você conhece a educação dos pais.
Aliás, toda casa é escola, não só uma casa que tem Jesus. Se você tem Jesus ou não, se Jesus está lá ou não, toda casa é uma escola. Aliás, casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Conhece alguém formado em casamento? Casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Conheci um moço que está no 3º relacionamento. Ele disse para mim: pastor, eu entrei no 2º casamento e eu achei que eu ia entrar já sabendo de tudo. Falei: não sabe, filho. Zero. Até porque uma mulher é diferente da outra. Ela é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Você nunca vai descobrir. Não tem gente formada em casamento. Eu conheço pessoas que não gostam de ouvir falar sobre casamento, porque acreditam que já sabem tudo pelos seus anos de experiência que têm, tanto no aconselhamento de casais, quanto na vivência pastoral. E esse é o nosso desafio, porque a gente nunca sabe tudo, porque não somos máquinas, somos seres humanos, uma caixa de surpresas. Toda casa é uma escola. Qual que é a diferença da casa que Jesus está? A Bíblia diz que ele ensinava a palavra, essa é a diferença. Porque os princípios e os valores de uma casa em que ele está, é que aquilo que se ensina não é qualquer coisa, é a palavra. E nós estamos hoje vivendo uma época de uma geração que está terceirizando a educação dos filhos, colocando para que a igreja se responsabilize pela educação espiritual e a escola e o governo pela educação moral e intelectual, sendo que tanto pela Constituição quanto pela Bíblia, a responsabilidade é nossa. Vivemos uma geração de jovens e adolescentes que estão tirando as suas próprias vidas, cometendo suicídio por causa de rede social. Recentemente surgiu no Brasil e no mundo inteiro um jogo chamado Baleia Azul. O problema da minha geração não é a baleia azul, são os pais invisíveis. Nós não temos tempo. Nosso tempo é tão limitado. Nosso desafio é muito grande espiritualmente, financeiramente, ministerialmente, que acabamos como Eli, nos esquecendo da parte principal. Talvez como Davi, o homem que conseguiu conquistar o coração de Deus, mas não conseguiu conquistar o coração dos próprios filhos. Como Naamã, que fora de casa é herói, é guerreiro, tem medalha, é ovacionado, é aplaudido. Em casa, tirou a roupa, é lepra. Eu ando extremamente preocupado com isso na minha vida. Como pastor, como homem que ministra para a família, como profeta para as famílias dessa geração, eu tenho muito medo de perder meus filhos. Eu tenho muito medo de que eles cresçam na igreja sem conhecer Deus. Eu fui ali embaixo agora conhecer o trabalho de jovens e adolescentes da convenção. Você viu o kit que os adolescentes, que a liderança de adolescentes preparou? Que coisa extraordinária. É a Assembleia de Deus que não vai morrer. Eles vão fazer a diferença nessa nação. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar na próxima geração. Eu preciso crer naquilo que nós fazemos. Eu moro em Londres hoje. Não estou passeando. Estamos ali ajudando uma pequena igreja missionária. Eu tenho 3 filhos, o de 16 anos. Na sala dele tem 15 etnias. 15 países diferentes na sala dele. Meus filhos estudam numa escola cristã, anglicana, protestante. Vou repetir para você entender. Não é católica, tá bom? Não é uma escola do governo comum. É uma escola pública do governo. Cristã, protestante, anglicana. Fui claro nisso? É uma igreja protestante, saiu da igreja católica, uma igreja anglicana. Lá na escola dos meus filhos tem uma igreja. Ela é maior que esse espaço aqui. É uma igreja enorme. Uma igreja histórica de séculos atrás. Tem bispo, tem os pastores, tem culto toda semana e tem ensino religioso de cristianismo na sala de aula toda semana. Bom, não é? 80% dos alunos são muçulmanos. O filho do muçulmano chega nessa escola com 6 anos de idade. Ele sai de lá aos 16 para ir para a faculdade. Alguém fez a conta? Quantos anos ele ficou lá? Quantos anos?
O filho do muçulmano fica 10 anos numa escola cristã, protestante, anglicana. 10 anos, 10 anos, 10 anos. Entra muçulmano, sai muçulmano. Filho de crente vai para a faculdade, a primeira aula de filosofia, ele desvia. Onde é que a gente está errando? Eles são capazes de morrer pelo Deus deles. Sabe qual a diferença? Eles não falam de Maomé só na mesquita. Eles vivem e respiram isso dentro de casa. Ensina a criança no. Agora, se o pai é um alho e a mãe uma cebola, como é que pode os meninos ter um bom perfume? Uma criança, um filho que xinga, que briga, que bate, o problema não está nele, ele é reflexo de uma imagem. Não adianta eu quebrar o espelho, eu preciso mudar a imagem, porque 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Eu li um livro sobre desabafos infantis, me perdoe me deter nisso aqui, mas o Espírito Santo tem me inquietado a falar nesse primeiro ponto, depois eu passo os outros rapidinho, ou termino amanhã, não sei. Eu li um livro de desabafos infantis, crianças que os pais e professores da escola dominical anotaram as orações delas. Uma menina disse, na oração dela, ela tem 9 anos, Deus, me faz crescer logo, porque a minha mãe não come quiabo e me obriga a comer. Meu pai não vai mais à igreja, mas ele me obriga a ir com a minha mãe. Me faz crescer logo, porque quando eu for grande, nunca mais eu como quiabo e nunca mais eu coloco os meus pés numa igreja. Nossos filhos talvez não tenham maturidade suficiente para suportar o peso de algumas coisas que a gente fala da igreja em casa. Quando eles sofrem, talvez seja reflexo daquilo que estamos vivendo. Pais não existem para fazer filhos felizes. Pais existem para criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E isso é doloroso. Não substitua presença por presentes. Não adianta. Lá em Goiânia, quando eu morava, eu tinha um trabalho que eu fazia no presídio da cidade. Eu fiz esse trabalho por alguns anos. Eu mantinha uma equipe que fazia um trabalho lá dentro de 4 pessoas. De vez em quando eu ia. Eu amo pregar no presídio. Amo, 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 amo. Você prega, 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 ninguém sai. É muito bom. E aí, eu gostava de pregar lá no presídio. Nós fazíamos 2 cultos de manhã, um em cada ala, e quando era tarde, fazíamos visita nas celas. Conversar com aqueles homens, um por um. E a resposta deles é a mesma. Pastor, eu estou aqui porque meu pai só dizia não, não, não e não. Eu estou aqui, pastor, sabe por quê? Porque tinha muito limite na minha casa. Eu queria extravasar e não podia. Sim ou não? Não. Sabe por que você se tornou o que é hoje? Sabe por que você é um obreiro de sucesso? Sabe por que você chegou até aqui? Por causa das limitações que você enfrentou. O limite é uma prova do amor. Deus olha para o mar e diz, não passa daqui não, que se você passar chama de tsunami. Dizer não. É interessante que, alguém aqui já apanhou, quem aqui já apanhou de vara? Já apanhou de vara? Aí me inventa no Brasil agora uma lei, não diz que não pode bater. Agora você pensa, nós passamos a vida inteira apanhando. Chegou a hora de bater.
Não pode. A Bíblia diz que a vara retira a loucura da criança. A vara retira a loucura da criança, ou seja, todo menino nasce doido. Você não precisa ensinar um filho a desobedecer. Ele nasce assim, é kit Adão, já vem nele. Somos assim por natureza. E aí, não, porque tive muitas limitações, meus pais não podiam, minha vida foi difícil, e essa dureza te trouxe aqui. Eu fui pregar numa conferência de família no interior, lá em Goiás. Uma igreja muito pequena, não tinha nem asfalto, não tinha piso na igreja. O pastor e eu, uma vez por mês, eu sempre ajudava uma das nossas congregações pequenas. Eu ia, semeava e ajudava, e esse pastor estava tão feliz da gente estar junto aquele dia. Terminou o culto, ele disse, vamos jantar. Eu falei, boa esta palavra. E fui para a casa dele. E onde tem crente tem duas coisas, comida e menino. Eu nunca vi tanto menino. Eu tenho 3. O pastor da casa tem 3. O vice-pastor chegou lá com 3. E aí ligou, apareceu um diácono, adivinha com quantos? 4. Era muito menino. E eu comecei a brincar com as crianças. O que você quer ser quando crescer? Ele falou, grande. Falei, pô, e você? Eu quero ser advogado, quero ser... E eu perguntei o filho do pastor. O filho do pastor tem 8 anos. 8 anos. Você é menino? O que você quer ser quando crescer? Ele parou na minha frente e disse, quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus, igual meu pai. Eu fiquei chocado. Eu fiquei tão chocado que eu parei de perguntar na hora, porque os próximos eram os meus. Deixa quieto. O que estamos ensinando aos nossos filhos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua filha gostaria de se casar com um homem igual a você? Seu filho gostaria de ter uma esposa como você? Porque o que falta para nós hoje, talvez não seja palavra, seja referências. Uma casa que Jesus está, é uma escola, onde isso aqui, é ensinado. Segunda coisa, a Bíblia diz que teve uma cura. Uma cura. Jesus é o médico dos médicos, ele acabou de realizar uma cura, um paralítico que estava andando. E tem 4 homens que ajudaram, 4 homens que socorreram um doente para levar a Jesus. Se tem 4 socorristas, se tem médico e tem cura, essa casa é um hospital. Sua casa é um hospital ou um cemitério? Temos em casa 4 agentes de cura. Quando alguém cai, se arrasta, vem cá, eu te pego, eu te ajudo. Porque se melhor serem 2, porque se um cair, o outro vem, pisa no pescoço e fala, morre, troço. Não, o outro vem e levanta. A família é o único exército capaz de matar um soldado ferido. Nós nos ferimos com atitudes, com palavras. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Palavras geram vida, geram morte. E interessante que o apóstolo Tiago vai dizer para nós no capítulo 3 que a língua ela é como o leme do navio e o freio do cavalo, dá direção. Talvez sua família esteja nessa circunstância, porque suas palavras direcionaram sua casa. 4 homens se dispõem a carregar, a ajudar, a levar até o médico. Salomão disse em Provérbios que palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Uma palavra cura. Do que adianta eu ser um poeta no altar e um coveiro em casa? Tem gente com o coração sangrando porque foi esfaqueado com palavras afiadas. Eu fiz a 8ª série 3 vezes.
tudo que eu faço é bem feito. Cheguei em casa com meu boletim e disse para minha mãe: que cor é o amor? Ela disse: vermelho. Falei: está aqui meu boletim e eu te amo. A minha mãe brigou, como toda mãe chama a atenção, mas mãe é mãe. Quando meu pai entra em casa, meu pai pega o boletim, coloca na mesa, senta diante de mim, e a primeira frase que ele me disse: você é um fracasso. Você nunca vai dar certo. Eu tenho vergonha de você. Eu ouvi de 15 a 20 minutos de palavras de maldição. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Palavra de pai e mãe é decreto. Palavras dão direção, dão destino. Filhos são como flechas na mão do valente. Bem-aventurado aqueles que enchem a sua aljava deles. Se a flecha está na mão do valente, o valente determina a força, a direção. Para onde estão indo os nossos filhos? Aquela palavra caiu no meu coração e eu acreditei. Não conseguia passar de ano, não conseguia terminar a faculdade, não conseguia terminar o curso de teologia. A primeira crise do meu casamento, eu tinha uma convicção: acabou. Um dia eu chamei ele, rasguei minha alma, abraçamos, choramos, conversamos, perdoamos. E o Espírito Santo curou meu coração. Porque a última palavra na sua vida não é dos seus pais. A última palavra na sua vida não é do seu pastor, não é do seu irmão. A última palavra é de Deus. E Ele disse: vai dar certo. Mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Hospital, lugar de cura. Palavras que geram cura, que geram saúde para a alma. Pastor Leidi falou sabiamente aqui sobre gente que tem feridas abertas, que estão com a alma doente. Se quem fere são pessoas, quem cura também. Estamos esquecendo de dizer: eu te amo, bom dia, você é importante, você é relevante. Quando tem visita na sua casa, você já viu como é que você serve as visitas? Parece uns pratos assim que seu marido nunca viu, sabe aqueles pratos enormes? Ele está tão acostumado com um copo de requeijão, quando ele vê uma taça, ele fala: que é isso? Onde estava isso na minha casa? Como nós somos bons com os de fora! E Deus está falando ontem, hoje pelo pastor Leidi, que tal sermos bons com os de dentro? Hospital. Mas a Bíblia vai me mostrar também que essa casa, além de ser escola e hospital, é um refúgio. Diga comigo: refúgio. Essa casa aqui do texto está lotada, sim ou não? Está lotada, sim ou não? Por que ela está cheia? Está aqui, ó. Aqui na minha Bíblia, acrescentares, fala, aqui ó, perto de Heresiastes. Aqui tem os itens da casa de Pedro, ó. Sauna, piscina aquecida, ar-condicionado, Wi-Fi de altíssima velocidade, tem uma televisão de LED de 60 polegadas, tem uma sala de jogos e tem uma garagem para 4 camelos. Sim ou não? Não, mas então não faz sentido ela estar cheia. Está cheio, está desconfortável, não tem estrutura. A Bíblia diz que não havia lugar junto a porta, quer dizer que só tem uma, a janela é pequena, não cabe mais de gente, está terrível! E as pessoas preferem ficar lá dentro. Por quê? Por quê? Porque Ele está lá. A presença dEle muda tudo. Se a nossa geração descobrisse isso, você não precisa de muita coisa. A Bíblia diz que é melhor, Provérbios Salomão dizendo que é melhor você ter comida de hortaliça com amor do que o boi gordo e o ódio. Eu
sei, Senhor pastor, é importante darmos coisas maravilhosas aos nossos filhos, presentes, estrutura, casa boa, mas antes de qualquer coisa, eles precisam de nós. Essa casa é um lugar de paz. Eu já dormi em camas de pelo menos 16 países do mundo, mas a melhor cama é a minha. Por duas razões. Primeiro, porque ela tem meu formato. Quando eu deito, ela diz, bem-vindo, em nome de Jesus. Segundo, porque quem eu amo está lá. Eu preciso fazer da minha casa um lugar de paz. A noiva de Salomão disse, eu sou do meu amado é meu, e ele tem saudade de mim. Seu marido tem vontade de voltar para casa? Refúgio, lugar de paz. Olhe para mim. A Bíblia vai me dizer que Jesus está na casa, que teve cura de paralítico. A Bíblia vai me dizer que todos deram glória a Deus. E Jesus ensinava o que há? Se tem Bíblia, se tem cura, se tem glória a Deus e Jesus está na casa, essa casa é uma igreja. A gente faz tanto culto, prega em culto, vai em culto, que esquece de fazer na nossa casa. Qual foi a última vez que vocês leram Bíblia junto em casa, oraram juntos em casa? A maior declaração de amor que um homem pode fazer por uma mulher é orar por ela. Qual foi a última vez que você abraçou sua esposa e orou por ela? Sabe quem me ensinou a orar? Minha mãe. Minha mãe nunca me disse, você tem que orar. 10 regras da oração eficaz. Não. Como é que minha mãe me ensinou a orar? Orando. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Eu tinha 14, 15 anos, eu lembro, eu acordava de madrugada assustada, minha mãe ajoelhada aos pés da cama, debruçada nas minhas pernas, e ela chorava, o soluço dela me acordava. Eu ouvia minha mãe dizer, Deus, livra esse menino das drogas, usa ele, Deus. Precisamos resgatar a oração em casa, o louvor em casa, orar junto em casa, ensinar os filhos em casa. Agora você pensa comigo, meus filhos estudam numa escola com 80% de muçulmanos. Eu vou deixar para a escola a educação deles? Congregamos numa igreja que não é nossa, é uma igreja inglesa. A gente aluga a igreja para fazer um culto. Eu vou deixar a igreja para educar meus filhos? Ou eu faço, ou eles morrem? Não podemos nos acomodar, criar um ambiente em casa de louvor, de adoração, de oração, de tempo para a palavra. Meu Deus, não tem nada tão simples. Tem hora que eu fico até com vergonha de pregar isso para pastor. Mas nós estamos como Eli, cuidando dos filhos de todo mundo, esquecendo dos nossos. Isso é sério, gente. Minha casa precisa ser uma igreja. Eu preciso orar com a minha família. E eu preciso todos os dias cuidar não só como sacerdote, não só da minha vida espiritual, mas dos meus filhos, da minha esposa. Em nome de Jesus, leve a oração de volta para a sua casa. Oh, em nome de Jesus Cristo, levante um altar de adoração na sua casa. Jesus está na sua casa, sim ou não? Lá em Goiás tem uma febre de adesivos. O povo gosta de colocar adesivo em tudo, principalmente os crentes. Você anda atrás dos carros, está tudo escrito assim. Um dia eu estava andando atrás de uma Brasília, toda arrebentada, porta azul, outra amarela. A Brasília era verde, aquela confusão, saindo fumaça, tudo amarrado de arame, está escrito assim, presente de Deus. Aí eu parei atrás dela e orei, falei, Senhor, se algum dia o Senhor quiser me dar um presente, desse aí o Senhor pode evitar, que não vai dar não. Outro dia eu estava atrás do irmãozinho, estava assim no carro dele, se você ama Jesus, buzine. Eu buzinei. Ele ficou nervoso, quase que ele desviou. Mas uma senhora não tinha carro, ela pôs no muro da casa dela, esta casa pertence ao Senhor Jesus. Quem não gostou foi o vizinho. O vizinho chamou a esposa e disse, nunca entrei numa igreja, não sou evangélico, não leio Bíblia, mas o Jesus que eu já ouvi falar nessa casa, ele não está não. Essa mulher é maluca. Ela briga tanto com o marido, ela é tão desesperada, o marido não resistiu, saiu para comprar leite, tem 10 anos, nunca voltou. O cachorro vive escondido, os filhos dela tudo com medo. O papagaio, ela cortou a asa para ele não ir embora.
Mas eu vi ele descer a rua a pé, foi embora aqui, pulando a pé aqui, foi embora aqui. Não resistiu. Quem suporta essa mulher estressada? Esse Jesus não pode estar na casa dela. Quando foi um dia de manhã, ela se levantou para ir na igreja, aquele saião, aquele blusão, aquele cabelão, aquele linguão. Vou para a igreja, vai para a igreja. Quando ela estava voltando da igreja, o vizinho dela pichou o muro. Ele escreveu uma frase embaixo da dela, ficou escrito assim, ó: esta casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula, mas está alugada para o diabo. Deixa eu dizer uma frase para você aqui, que é uma frase antiga de um pensador. Ele disse assim: uma família que vive os princípios da palavra. Eu não disse que prega, eu disse que vive. Uma família que vive os princípios da palavra fala muito mais alto em favor do evangelho do que todos os sermões que a gente consiga pregar. Nós precisamos lutar pelas nossas casas. Precisamos reservar um tempo para isso. E entender que isso também é culto. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: haja luz, haja répteis, haja. No sexto dia vai criar o homem, não tem haja. Ele desce e põe a mão. Sabe o que Ele está dizendo? Vocês não sobrevivem sem toque. É cheiro de gente, é abraço. A melhor definição que eu encontrei para a família: união de vários pecadores. Uma hora vai dar um B.O. Senhores presidentes, sabe o que eu acho interessante? A geração hoje, eles querem morar sozinho e ter um cachorro. Por quê? Porque o cachorro não te confronta. O cachorro não te pergunta onde é que você estava, o que você fez, por que você está falando com essa pessoa, cadê o seu WhatsApp, cadê a sua senha, o que está acontecendo na sua vida, por que hora que você chega. Não, ele não te liga para falar se o leite acabou. São eternos adolescentes, uma geração de meninos de 40 anos. Porque a diferença entre um homem e um menino não está na idade, está nas decisões. É gente que não quer ter família. Porque o que me amadurece, o que me torna homem e mulher, é o casamento. Eu costumo dizer que o casamento existe para quebrar o vaso e o filho para pisar nos cacos. Porque se tem um negócio que faz a gente, nos torna humanos, nos amadurece, é uma família. Invista nela. Uma casa tem que ser um hospital. A Bíblia Sagrada vai me dizer que quando quebraram o telhado, a Bíblia diz assim: e vendo Jesus a fé. Você já viu fé? Jesus viu. Como é que Jesus viu fé? Atitude. Jesus olha, um telhado quebra, porque o telhado daquela época não é telha igual hoje, teve que fazer um buraco, quebrar o telhado. Jesus olha e vê fé. Ele vê 4 homens carregando um que não se ajuda. Um está rasgado, o outro suado, 5 homens lá vem um descendo de cabeça para baixo. Jesus olha e vê a atitude, e a Bíblia diz: é fé. Porque uma casa que Jesus está tem que ter fé. E fé representa atitude. Atitude. Eu vivo uma geração que quer que Lázaro saia, mas não quer remover pedras. Uma geração que quer que o azeite se multiplique, mas não quer correr atrás de vasos. Uma geração que quer que Jericó caia, mas não dá uma volta nela. Quer que o cego veja, mas não se lave em Siloé. Quer que Naamã seja curado, mas não dá um mergulho no Jordão. Uma geração que quer muito que as paralisias cessem, mas não tem coragem de quebrar o telhado. E aqui no texto, telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. O que é que você está disposto a quebrar para que as paralisias cessem? Pastor, estou com problema financeiro, quebra o telhado. Não, o cartão de crédito. Pastor, estou sendo tentado por uma irmã que não para de me mandar mensagem. Quebra o telhado? Não, bloqueia no celular. O que é que eu estou disposto a perder para as paralisias cessarem? Meu salário? Meu orgulho? O que é que eu preciso quebrar? Uma senhora falou para mim: pastor, agora só estou orando. Oro no monte, oro na igreja, oro para todo lado. Eu estou orando. Pastor, eu estou igual aquela Kodak. De hora em hora tem revelação nova. Eu estou só no mistério. E inclusive eu não estou tendo tempo nem de ir na minha casa. Eu falei: se você não tem na sua casa, quem está cuidando do seu marido? Ela: Jesus. Jesus faz milagre. Ressuscita mortos. Ele cura lepra e cafuné. Pare de responsabilizar Deus por suas atitudes irresponsáveis. Ele não vai ensinar seus filhos.
Ele não vai colocar sua esposa no colo. Ele não vai tratar ela com carinho. É você. Uma casa que tem Jesus tem que ter fé. E fé é atitude. Porque a fé sem obras, ela é morta. Uma outra coisa que eu vejo no texto é que Jesus, antes de curar, ele olha para o moço, está todo mundo na expectativa da cura, Jesus diz, está perdoado. Porque antes do milagre, tem que ter perdão. Gente, escute. As paralisias nunca vão cessar se não houver perdão. Perdoar é perder no ar. É deixar voar. E ontem eu falei sobre isso, quem estava ouviu, quem não estava, fica para outra oportunidade. E aqui eu encerro lhe dizendo o seguinte, a última coisa, marca de uma casa que Jesus está nela, é que nesta casa, todos permanecem em pé. Ela é uma casa de milagres. Tinha paralítico? Tinha, mas ele andou. Porque uma casa que tem Jesus, a probabilidade de você ter paralisias nela é muito grande, por causa das nossas imperfeições. Relacionamentos que se entre pais e filhos, casamentos que se arrastam, crises financeiras que se arrastam. É possível ter Jesus no barco e ter tempestade nele? Sim. Só que eu não posso viver o tempo inteiro me arrastando. Se ele está lá, se ele faz parte da minha vida, uma hora a paralisia tem que cessar, em alguma área. Porque uma casa que ele está tem cura, tem milagre. Uma casa em que ele está, todos permanecem em pé. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Ele nunca vai invadir. Ele só vai dizer para você, se você abrir, se me convidar, não para a sua igreja, para a sua casa. Ele quer entrar, sentar na mesa e comer com a sua família. Deixa eu te contar uma história, em 2 minutos eu encerro que o meu tempo esgotou. O que acontece quando Jesus entra numa família, numa casa? Coisas extraordinárias acontecem. Olhe para mim e eu encerro aqui. A mulher chamada Maria, ela pediu para que eu escrevesse a história dela num livro. Ela me contou essa história e ela disse que nasceu numa família muito pobre, tão pobre que a mãe dela estava doente, e quando ela nasce a mãe morre. Ela nem amamentou, não conheceu a mãe. O pai, não tendo condições financeiras, pega os 5 filhos e dá de presente para outras famílias. Tios, primos, começaram a criar aquelas crianças. Ficavam revezando entre eles. O pai, quando Maria completou 12 anos, voltou para conhecer os filhos, mas ele estava doente, foi fazer um tratamento, não resistiu e morreu. Maria conheceu o pai no caixão. Ela não conheceu o pai, não conheceu a mãe, não teve o privilégio de conviver numa família, talvez como você. Uma família toda desestruturada. O padrasto judiava dela, batia nela, não deixava ela estudar, só trabalhava na roça. Agora ela já estava com 12, 13 anos, não sabia ler, não sabia escrever. Então ela teve a ideia, porque morava numa chácara, num sítio, de pegar uma lata, encher de laranja, colocar na cabeça, andava 3 quilômetros a pé, sozinha. Vendia as laranjas, comprava lápis, caderno e voltava para casa, depois de estudar escondido. Com mais de 20 anos de idade. Não havia namorado e nem casado, porque há muitos anos atrás ninguém se envolveria com uma moça igual ela, que não tinha uma origem, uma família. Mas um dia, fazendo um trabalho da escola na cadeia, ela conheceu um rapaz. E ela se apaixonou pelo rapaz. E o rapaz por ela. E ele disse, se eu sair daqui e você namorar comigo, eu vou casar e mudar de vida. E assim aconteceu. Eles se casaram e ele mudou de vida. Aliás, ela mudou a vida dele. A Bíblia diz que a mulher edifica, se ela for sábia. Ele vendeu as armas, nunca mais teve confusão com a polícia, nunca mais cometeu crime, comprou um supermercado na cidade e agora já estava tirando carro zero. Só que com 5 anos de casados, Maria descobriu que não podia ter filhos. Ela fez tratamento, venderam um carro, fizeram tratamento em vários estados do Brasil. Mas ela não podia. E o médico decretou, acabou, não tem jeito, infelizmente não há mais recursos para você. 5 anos juntos e não tinha nada. O marido levava crianças para casa para brincar e ela toda constrangida. Mas um dia ela foi numa igreja chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja tradicional histórica na nossa nação. Quando ela entrou, o pastor estava pregando sobre Ana, a mulher estéril. E Maria chorava. Quando terminou a mensagem, o pastor citou o salmo que diz que Deus faz com que a mulher estéril habite em famílias e seja alegre mãe de filhos.
Ela vai à frente e diz: pastor, esta é a minha história. Só que eu não posso ter o meu milagre. O pastor disse: fiquei sabendo que a senhora é religiosa. Ela disse: sim, lá na minha religião eu já batizei 73 crianças. O pastor disse: Deus não quer que a senhora batize, Deus quer que a senhora dê à luz. Se a senhora aceitar Jesus hoje, convidar Jesus para a sua casa, daqui 1 ano, escreve na agenda, a senhora vai dar à luz. Ela e o marido ficaram assustados, nunca tinham ouvido aquilo. Aceitaram Jesus, batizaram na igreja. E 1 ano depois, na data que o pastor havia falado, Maria sai correndo para o hospital porque a bolsa estourou. E ela foi dar à luz ao milagre de Deus para a vida dela. Só que ela chega no hospital, o médico não conhecia a história dela, não sabia que o pente dela é colado, não dilata, ela não pode ter parto normal. Ele dá uma injeção para aumentar as contrações e Maria fica sofrendo ali de sábado de manhã, domingo, segunda, terça de manhã o médico volta. Ele havia viajado e deixou ela assim com as enfermeiras. Se você tem ideia, um pouquinho de noção de saúde, você sabe o que ela está enfrentando. Perdendo o líquido amniótico, deitada numa cama, dando convulsão, com a toalha na boca, mordendo. A criança tremia e parava, dando parada cardíaca e respiratória. Quando o médico chega, ele se desespera, mobiliza todo mundo. E aí quando coloca ela lá na cama, ela diz que sentiu o primeiro pique ainda do corte, porque a anestesia não havia pego direito. Quando retira o bebê todo seco com aquelas coisas da placenta. E o médico demorou um pouco, conseguiu reanimar a criança. Quando o bebê chora, ele coloca o bebê em cima dela e diz: a senhora acabou de dar à luz a um milagre. Ela disse: doutor, o meu pastor falou para mim ontem que quem tem uma promessa de Deus não morre até que Deus cumpra essa promessa. Sabe o que ela fez? Assim como Ana fez o voto de Nazireu para o menino. Agora você pensa, ela nem perguntou ao pastor. Ela falou: esse menino vai beber vinho. E ela não cortou o cabelo dele. O pastor falou: filha, não precisa disso, isso é coisa do Antigo Testamento. Mas ela já tinha feito. Com 3 anos de idade, ela corta o cabelo do menino, pega ele e faz uma festa para 150 crianças. Criança de creche, de orfanato. Sabe criança que nunca foi numa festa? Ela fez a festa. Pegou a criança, entregou na mão do pastor e disse: eu sei que o senhor não pode ficar com ele, eu sei que o senhor não pode criar ele, mas eu não quero apresentar, eu quero consagrar. A partir de hoje, o senhor fala para Deus aí: não é mais meu. A partir dessa consagração, capotamentos, só com hepatite foram 90 dias, bronquite, asma, UTI, internação, acidentes e só confusão. Muitos anos o diabo tentando fazer de tudo. E aqui eu encerro. Mas quando aquele menino estava de 5 para 6 anos, eles estavam voltando de férias, o pai dirigindo o carro, a mãe do lado, o menino dormindo atrás. E aí o sol não havia nascido, era madrugada, haviam 5 caminhões carregados de gado. 5 caminhões, toca para mim, pede o menino para tocar o violão para mim. 5 caminhões carregados de gado. O pai ultrapassou 1, ultrapassou 2, ultrapassou 3, estava no meio do comboio, faltava 2 carretas para passar. O menino acordou com dor de barriga. Ai, eu quero parar. E o pai disse: não posso, faltam 2 carretas, eu tenho que chegar no trabalho, ainda o dia não chegou, aquela confusão, e o menino: eu quero. O pai encostou. Quando o pai encosta, o menino vai lá no acostamento, agacha, começa a assoviar. O pai disse: você não vai fazer nada? Não, passou. Pensa na ira do pai, os caminhões foram embora, gente. Faltava só 2 caminhões, estava no meio do comboio. Ele pega o menino, quase que joga no carro, sai cantando os pneus. Quando faz a última curva, chegando numa cidade chamada Goiás Velho, uma ponte muito estreita, um boi que estava no pasto pulou a cerca, ficou no meio da ponte. O primeiro caminhão bateu e parou. Os outros 4 caminhões entraram, engavetaram um no outro. Havia muitos caronas, todos morreram, e mais da metade do gado. Quando aquele pai encosta o carro, o sol nasce. Quando ele para, que ele vê aquela tragédia, gado se arrastando, gente morta, muito sangue, caminhões retorcidos, e que ele lembra que ele estava no meio. Ele não consegue sair do lugar, ele só treme. A mulher desce do carro, sacode ele, Dona Maria, e diz para ele assim: eu não te falei. Quem tem promessa de Deus não morre até que Deus cumpra a sua promessa. Aquele homem estava desviado da igreja, gente. Tinha voltado a beber, voltado a fumar. Sabe o que ele fez? Correu para a igreja rapidinho. Só que ele saiu da presbiteriana e foi para a Assembleia de Deus. Hoje ele é presbítero da igreja. Aquela mulher é líder do círculo de oração. E aquele menininho cresceu. Sou eu, Mark Anderson, que estou pregando na convenção das Assembleias de Deus em Santa Catarina. Isso é milagre. Isso é o que acontece quando Jesus entra numa casa. Você pode se colocar em pé, eu quero orar por você. Não tem casamento que Deus não mude, não tem filho que Deus não salve.
A sua família é promessa de Deus. Por um instante, você pode levantar a sua mão para adorar esse Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, o que é que você acha de celebrar Ele agora? Há uma graça de a sua casa está protegida, a sua família está protegida. Os anjos seus estão acampados à tua casa. Assim diz o Senhor, o teu legado não vai morrer. Tem legado de Deus. Nós deixamos ela para você. Eu oro por você agora. Eu oro pela sua família, eu oro pelos seus filhos, eu oro pelo seu ministério. Ei, pastor, seu legado não vai morrer. Ele está na sua casa, Ele é bem-vindo na nossa casa, Ele é bem-vindo na nossa casa, Ele é bem-vindo na nossa casa. Que diga isso. Olha que canção maravilhosa. A casa é sua, Jesus. Pode entrar. Oh, aleluia. Essa casa é tua casa. Nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, essa casa é tua casa. Nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, e apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar neste lugar. Essa casa é tua. Uramadara. Essa casa é tua. Essa casa é tua. Esse povo é teu. Essa convenção é tua, Senhor. Os pastores são teus. A família do povo labora cheminarahênia. Toda a casa é sua. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Ora mandar ao céu. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Essa casa é